aproveitar o passado com as experiências, olhar para o futuro e realizar algo agora. O que passou há 1 minuto não existe mais. O que está 1 minuto à frente ainda não é. E o que nós temos para viver agora é o momento presente. Então, Gustavo, a toda a equipe, a prefeitura, muito obrigado por estar cuidando desse presente. O futuro não se constrói no futuro, se constrói agora. Agradecer a vocês, e vocês vão entender isso no final, a minha gratidão por vocês doarem o que vocês têm de mais valioso, que é a vida e o tempo de vocês para ouvir. Parabenizar cada uma das pessoas que passaram por aqui e agradecer pelos conhecimentos compartilhados. É assim que eu quero começar a falar sobre a saúde mental e a importância no ambiente esportivo. Entendam os atletas, os familiares e todos os envolvidos no esporte. Bom, acho que eu preciso mudar aqui, né? Senão vai ficar meio chato isso aí até o final. E aí... Então vamos compartilhar um pouquinho sobre a competição do século XXI, a psicologia esportiva e a psicanálise, e também falar um pouquinho sobre os cuidados com a saúde mental. Para falar desse contexto, eu gostaria de trazer para vocês como que isso aconteceu para mim. Como que eu vivi enquanto atleta, enquanto profissional da área do esporte, eu vivia a psicologia esportiva, que foi encampada por uma psicologia progressista, comportamental, que é do vamos, você consegue, vai dar, olha no alvo, você tem que chegar. E isso fez com que ganhássemos muitos jogos, vocês ganham jogos com essa psicologia, mas eu tenho uma analogia para nós fazermos. Se você estiver na beira do abismo, e eu falo, vai que você consegue, foco na chegada, você tem condição, caiu, sangrou, mas levanta, vamos adiante, dê um próximo passo. O que vai acontecer comigo na beira do abismo se eu der o próximo passo? Se alguém me empurrar para esse próximo passo, eu vou cair e eu posso morrer. Quando eu conheci a psicanálise, ela tem uma abordagem ao oposto da psicologia positiva. Ela vai dizer o seguinte: Educa, como você chegou aqui, cara? Onde você está? E com essa consciência, eu posso escolher dar o próximo passo ou não, ficar parado ou não, recuar ou ir para uma lateral. Então isso para mim fez toda a diferença no trabalho que atualmente eu faço como psicanalista. E eu acabo atendendo a maioria dos atletas e seus familiares por conta do histórico que eu tenho, que é a minha vida toda no esporte. Isso é fundamental. A psicanálise do século XXI, numa abordagem do Jorge Forbes, ele traz um olhar para um programa que vocês encontram na TV Cultura chamado Terra 2. E o que é Terra 2, né? Nós tivemos uma mudança ética de uma relação pai-orientadora, e aqui todo mundo acha que viveu isso, eu mando e você obedece. E vê se não é assim no esporte, se a gente não vive isso com intensidade, é alguém que manda e alguém que obedece. Mas eu pergunto para vocês, faz sentido para um garoto hoje, 10, 12, 15 anos de idade, você falar para ele que se ele não fizer a lição da escola, ele vai tirar 0? Ele vai repetir de ano? Faz sentido? Faz sentido mandar o filho fazer e se não fizer dar umas palmadas nele?
A relação vertical pai-orientadora, ela vai perdendo força para uma relação de compartilhamento. A psicanálise entendeu isso. A educação, o meio empresarial, o esporte, a escola, ainda está um pouquinho atrás, começando a enxergar esse ambiente, começando a enxergar essa relação. E para falar disso, tem um caso interessante de um atleta que estava disputando as finais do futsal brasileiro ano passado, e num dos jogos de mata-mata, o goleiro chegou e foi cumprimentar o goleiro adversário. E o cumprimento era um abraço, o cumprimento era um beijo, e eles jogaram. E o preparador de goleiro, depois de uma sessão, depois desse jogo, ele falou: eu não acredito, cara. O cara chegou lá e tem que ficar dando beijinho, abraço. Aquilo é guerra. Tem que chegar lá para matar o cara. Como que vai ganhar jogo assim? Será que isso faz sentido, de fato? Eu tenho que matar o adversário? Como que eu lido com a relação humana no esporte que eu vivo agora, no século XXI? Essa é uma provocação, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela adiante. Essa pergunta eu quero que vocês levem para casa. Quantos lugares existem no primeiro lugar do pódio? Quantos lugares? Quantos lugares? Levanta a mão aí, deixa eu ver, só para dar um lugar. Um lugar. Quando o Djokovic ganha um Grand Slam, ele vai lá na frente da câmera e fala assim: todo mundo pode chegar aqui, é só se dedicar. Eu adoro o jogo. Adoro o jogo. É verdade isso? Todo mundo vai chegar? Quando vocês começam um campeonato, quantas equipes começam ao mesmo nível de vocês? Quantos atletas começam? Quantos chegam no pódio? E como eu vou cuidar? Como eu vou lidar com aqueles todos os outros que perderam? A maioria vai perder. Foi interessante numa palestra para o Corinthians, a equipe feminina, eu cheguei dizendo assim: ó, vocês vão perder jogo, vocês vão perder o campeonato. Olharam com o olho desse tamanho, e o que eu disse que aquilo era uma verdade. O fato de eu ter consciência que isso pode acontecer não quer dizer que eu chego lá para perder. Alguns que me conhecem aqui sabem que eu gosto de jogar futebol. Eu não vou jogar contra o Bruno e querer perder para o Bruno, de jeito nenhum. Mas eu tenho ali um cara que tem uma paixão por ele grande. Eu não tenho como querer matar o Bruno. E o meu segundo lugar, quando eu perco para ele, faz sentido por todo o esforço que eu fiz para chegar. Como que eu trabalho a saúde mental de quem perde? O evento do COP, a minha pergunta foi exatamente essa: como que o Comitê Olímpico Brasileiro trabalha com aquele que não chegou, que bateu na trave? E aí a gente vê uma série de situações de depressão, pensamentos suicidas, ou mesmo suicídio. Acabamos de ver o caso da atleta de vôlei, que faltou alguma coisa ali. Então a saúde mental hoje eu vejo que ela é necessária no ambiente esportivo, no ambiente para o gestor esportivo. Um item interessante de nós termos a consciência é que existe no técnico, na equipe técnica, naqueles que se aproximam, uma representação inconsciente, uma representação paterna ou materna. E o que a psicanálise diz? Que nós buscamos na origem, quer dizer, nos primeiros anos, e estendemos isso por uma vida toda, o acolhimento, a proteção, o amor paterno e materno. Se eu enxergo o meu técnico inconscientemente como uma representação paterna, e o meu técnico dá uma dura em mim, e eu não tenho consciência disso, quem está dando a dura para o inconsciente daquele atleta? É o técnico ou é o pai? É o pai. E qual a dura que você suporta mais? A de um técnico, que é uma dura tática, técnica, física, ou de um pai, que
você quer o acolhimento, você quer o colo. Você busca inconscientemente a aprovação daquele que você mais ama. Quando eu tenho essa consciência, quando o meu atleta tem essa consciência, a relação atleta e técnico fica mais leve. Ele vai entender melhor que ali é um técnico. Quem nunca se deparou no jogo com o pai, né, na super proteção do seu filho, indo tirar uma satisfação com vocês porque o filho não jogou, ou porque você foi muito duro, ou porque o filho jogou pouco? Se a família ela tem essa consciência, ela não vai querer viver a história do seu filho. A história é dele, a história não é do pai, que muitas vezes transfere para a criança, para o adolescente, para o atleta, toda o seu desejo, a sua vontade de querer ser profissional, de querer virar atleta, de querer conquistar. Essa transferência de um pai para um filho é um peso muito grande para uma criança. Um garoto de 11 anos, de um grande clube, que tem salário do clube, empresário pagando moradia da família e lazer, a equipe que dá o respaldo por trás, o patrocinador de roupa esportiva pagando uma grana, pai e mãe vivem em função desse menino de 11 anos, e o menino fica 5 jogos sem fazer gols, e os pais desesperados procuram ajuda, porque o filho tem que fazer gol. Por que ele tem que fazer gol? Porque ele virou o mantenedor da família. Mas como que uma criança com 11 anos é mantenedora da família? Vai espanar. Essa pressão é grande demais. O pai que tem que acolher, leva o filho para o campo e faz ele repetir 500 vezes o chute para o gol para ele não errar mais. A mãe que tem que amar e acolher, leva para debaixo do chuveiro e bate, para ele conseguir produzir. Você acha que isso dá para se sustentar? De uma criança de 11 anos? É a realidade que eu vivo dia a dia atendendo atletas nessa faixa etária. Fala de ansiedade, né? Levanta a mão aqui, quem nunca, né? Ficou ansioso antes do jogo ou não teve que administrar a ansiedade de um atleta antes do jogo. E como que nós lidamos com isso, né? Essa ansiedade, ela começa a ser construída no nosso imaginário. Imagine vocês estão correndo, caminhando numa estrada de terra, floresta, natureza, e sai um cachorro bravo lá de dentro de um sítio, de uma fazenda, correndo atrás de vocês, cachorro grande, que vai morder vocês. O que acontece com vocês quando vocês estão vendo o cachorro correndo? O que acontece fisiologicamente com o nosso corpo? Começa a acelerar, você dá um suador, na barriga o bicho já vai mexendo, para onde eu vou? Você está se preparando com a liberação de uma série de substâncias, ou para atacar esse cachorro, ou para fugir dele. Tudo bem? Mas o que acontece de fato? O cachorro está lá. O cachorro existe. Agora, se nós estamos na mesma estradinha e tem ali uma árvore, uma moita, e você tem certeza que de trás daquela árvore vai sair um cachorro bravo que vai te morder e pode te matar. Você tem certeza disso. O que vai acontecer com o nosso corpo? A mesma coisa. Vai dar o desespero, eu vou ficar, vou, não vou, cadê o cachorro? Vai chegar, vou morrer. Só que tem uma diferença. Não existe cachorro. Quem é que foi jogar contra uma equipe numa final, que não olhou para a equipe do outro lado e falou, peraí, se eu olhar friamente, se nós chegamos na final junto com eles, nós estamos juntos ali. Tem um atleta melhor para lá, um atleta melhor para cá, mas eu não tenho 5 craques, 5 excelentes atletas, os melhores atletas, se falar do futsal, não tenho 5 falcões do outro lado.
Então eu começo a criar, a imaginar aquilo, e a criança não vai, o adolescente, o atleta, adulto, ele não vai dormir direito, ele não vai comer direito, ele não vai descansar, ele vai estar ligado no que tem amanhã. Quando eu entendo que essa criação começou no meu imaginário, eu trago para a consciência e falo, peraí, eu sou igual, pô, estou no final, estou igual a ele. O que eu preciso para chegar lá melhor? Eu preciso descansar, preciso comer, preciso trocar uma ideia. Eu não estou dizendo que você não vai ficar ansioso. Quando um atleta não fica ansioso para um jogo, para de jogar, porque aí acabou tudo, né? Quando o palestrante ali, antes de subir, não dá um frio na barriga, para de fazer isso, porque não mexe mais com você. Todo mundo fica. Mas não pode me atrapalhar, eu não posso chegar aqui e não conseguir transmitir o que eu preciso para vocês. O atleta não pode chegar numa quadra e não jogar. Então, quando eu vou dando essa consciência para ele, ele vai desempenhando melhor. Levanta a mão aqui quem é técnico esportivo. Técnico esportivo. Técnico. Eu vou aproveitar o Maninho. Maninho, tem uma competição de karatê amanhã? Tem um atleta aqui? Dá para você dar uma palestrinha para ele de 1 hora aí de técnica para ele ganhar uma competição amanhã? Um dia, 1 hora? Como que nós lidamos com a saúde mental? Lembra da psicologia comportamental progressista? Vou chamar um técnico aqui, porque a gente vê isso na televisão, né? O cara falou e dá uma palestra. Bombou positividade no moleque, no outro dia ele ganhou o jogo. Isso ganha jogo. Ganha, mas destruiu todo mundo que não ganhou a partida. Então o trabalho de saúde mental é um trabalho que tem que estar no princípio do planejamento de vocês. Seja através de palestras, de atendimento individualizado. Como eu vou preparar o cara do karatê para a final? Trabalhando com ele 1 ano, 5 anos, vamos falar em período olímpico, 4 anos para ele chegar lá, no ciclo olímpico. E não dá para chegar com o psicólogo antes do último jogo e falar, dá uma palestra aqui que nós vamos ganhar o jogo. Para, gente, não vai funcionar. Às vezes dá certo, mas ele ia ganhar, assim, aquela falação toda mesmo. Do Esporte Mogi. Ele ia mesmo. Eu adoro isso aqui. Imagina que a gente não consiga explodir esse teto para ganhar o céu. Quando você estiver subindo e chegar no teto, o que vai acontecer? Vai bater. Depois de chegar no teto, qual a certeza que cada um de vocês tem? Certeza. E o teto para mim, sucesso, êxito, destaque, destacar. Cheguei no teto, campeão, o melhor. Eu vou dizer para vocês que é o seguinte: a gente ouve assim, chegar é difícil, se manter é muito mais difícil. Vocês já ouviram isso? E se manter, por que é difícil? Porque você vai cair, gente. Cair está ligado a suceder, sair, perder a estaca, cair. A vitória, ela é solitária. Se eu não preparo o meu atleta para o sofrimento que é cair, pode ser que inconscientemente ele entre numa autossabotagem e nunca mais queira ganhar. E você não entende por que esse cara não dorme direito mais, por que esse cara não treina direito, por que esse cara não come direito, não se relaciona direito. Inconscientemente ele está se sabotando para não alcançar o teto, porque ele não suporta cair. Eu não estou falando aqui que todo mundo tem que chegar e vamos bombar. Não, isso já tem bastante gente que fala. Eu estou falando que eu tenho que preparar meu atleta é o seguinte: a hora que você chegar lá em cima, você vai se manter um período e você vai cair. E quando cair, você tem que suportar, porque em outro momento você vai subir de novo. Peguei um garoto de 17 anos, futsal, treinando na equipe de sub-17, começou a chegar na principal, aí ele foi para o banco de reservas num jogo do 17. Ficou desesperado. O pai dele veio me procurar, me ajuda, meu filho está conseguindo jogar. Quem aqui começou o esporte com 5 anos de idade? Alguém com 6 anos, 5 anos? Você? Alguém pegou na sua mãozinha, levou você no banco de reserva e falou assim: está vendo esse banquinho? Ele faz parte desse contexto inteiro que é a sua modalidade,
Em alguns momentos você vai passar por ali. É normal, a vida é assim. Às vezes não está em cima, está embaixo. Às vezes, por qualquer opção que seja, técnica, tática ou pessoal, o técnico vai te colocar no banquinho de reservas. E está tudo bem, cara. Só que você precisa trabalhar para sair dali. Então, passar pelo banco de reservas, por mais desconfortável que seja, faz parte da modalidade. Quando esse menino entendeu isso, que aquilo para ele é normal, ele voltou no treino seguinte treinando diferente. Não era falar para ele ir lá para o paredão, pegar mais bolas. O goleiro da Argentina, primeiro jogo da Copa do Mundo, toma 2 gols. Você acha que estava faltando preparação tática, técnica ou física para ele? Não, Copa do Mundo chegou pronto, 30 dias de competição. Ele foi buscar ajuda psicológica. O problema não estava na técnica. Então isso faz toda a diferença quando eu ganho essa consciência no ambiente esportivo. Eu vou perder, eu vou cair. Faz parte. Jorge Forbes tem um livro que tem esse título assim: Você quer o que você deseja? Eu imagino que eu ouço do meu pai que a Ferrari é o carro. Ferrari é quem tem grana, quem é bonito, quem é bem sucedido, quem tem Ferrari tem bons amigos. A Ferrari é o seu carro. Meu pai ama a Ferrari. Aí eu passo minha vida toda abrindo mão de viver, de sair, de gastar, de compartilhar, para comprar o quê? Para comprar o quê? A Ferrari. Quando eu compro a Ferrari lá com 50 anos de idade, meu pai com 77, para quem que eu vou levar a Ferrari? Primeiro, para ver, para mostrar. E aí meu pai fala assim: pô, você é louco comprar isso aí, cara, você é maluco, esse carro aqui no Brasil, estrada, não dá para andar, mano. Você perdeu tempo, dinheiro. Sabe o que acontece com a minha Ferrari? Pode pintar de verde, jogar no mapa. Acabou para mim. O que eu queria, meu querer era um objeto que se chama Ferrari. O meu desejo era conquistar o amor, o acolhimento do meu pai. Quantos atletas que querem a medalha, que querem o título, e quando bate lá, cadê meu pai aqui? Cadê minha mãe aqui? Cadê as representações paternas e maternas? Aqueles que fizeram a função do meu pai, a função da minha mãe. Por que a gente não entende quando um atleta ganhando $500 mil, $1 milhão por mês, fala em suicídio, em depressão? Está faltando grana? Está faltando fama? Está faltando estrutura? Não. Por isso que a gente do senso comum não entende, mano, como que o cara tentou suicídio, o atleta se matou, porque tem um buraco, esse buraco do desejo. E é isso que a psicanálise me encanta, porque ela vai falar: tem um buraco aí, cara, você tem que aprender a lidar com isso. Você precisa aprender que faz parte. Mesmo fazendo certo, pode dar errado. Às vezes o meu melhor não é o suficiente para vencer o melhor no campo. Aliás, não cai, né? Com a força não aumenta. E cadê o problema, meu? Eu entender que hoje o meu melhor não foi melhor para vencer o meu adversário. Não tenho certezas. Se eu não tenho certezas, eu preciso entender que tudo lá na frente pode acontecer. Como eu vou lidar com o meu atleta que errou um lance, que perdeu um jogo? Como eu vou lidar com o meu desejo de transferência para aquele atleta? Quem é técnico sabe disso, eu passei por isso no nível amador. Você quer ganhar, técnico não quer perder, não. Você só usa um objeto chamado atleta para ganhar aquilo que você quer. É você que quer aquilo. Às vezes a gente conta uma historinha, fala que não, é melhor para os atletas. Melhor para os atletas? Eu tenho o desejo de ganhar. Eu quero mostrar o quanto eu sou bom, o quanto eu sou ótimo. Então entender isso, levar isso na equipe, levar isso para os dirigentes, pode transformar a performance na hora do jogo. Culpa e responsabilidade. Tem diferença? Quem acha que tem diferença?
Tem diferença? Culpa e responsabilidade? Se eu, goleiro de futsal, tem algum aqui? Já foi, que já passou por essa posição? Goleiro? Lá tem um no cantinho? Salvo esses acordos que a gente está começando a perceber por causa das bets, faz um parênteses, fecha esse parênteses. Um goleiro vai para uma bola para deixar a bola passar, para tomar gol? Vai. Um atleta vai para o tatame para tomar um chute na cabeça? Não vai, gente. E se eu entendo a diferença de culpa e responsabilidade, muda tudo. De novo no futsal do ano passado, as finais do Campeonato Brasileiro. O goleiro saía do jogo, tinha tomado o gol, saiu mal, destruído, porque a culpa era dele. E ele não estava conseguindo render, porque a culpa do gol era dele. Quando ele entendeu que a culpa está relacionada à intenção dele, se ele foi para a bola para deixar a bola passar, ele é culpado. Se eu tenho o desejo de dar um soco na tua cara, eu dou um soco em você, isso é culpa, porque eu tinha intenção de. Agora, nós somos um jogo, eu te acerto num golpe, num lance, isso não é minha culpa, mas é minha responsabilidade. Tomar o gol é responsabilidade do goleiro. A culpa leva o cara para baixo. Ele não consegue sair da lama do sentimento negativo. A responsabilidade diz o seguinte: entre eu pegar a bola no fundo da rede e colocar no meio da quadra, eu tenho alguns segundos para me reestruturar. E a responsabilidade é minha, volto para o jogo. Isso fez a diferença para o goleiro campeão do ano passado no Campeonato Brasileiro de Futsal. Entender que não era culpa dele, e sim a responsabilidade dele. Eu estou falando com um atleta de alto nível. Como que acontece isso na formação? Na base. Fica aí uma orientação sobre essa diferença e o como pode diminuir a pressão para o atleta. Eu amo essa parte. Uma boa parte dos meus estudos estão relacionados a esse ponto central. E a pergunta para vocês: qual é o elemento mais importante no jogo, na competição? Pode responder. Qual é o elemento mais importante numa competição? Confraternização. Confraternização? O que mais? O que é mais importante na competição? Quem compete, né? Fair play. É garra, é vontade, é determinação, é treinamento, é técnica, é estudo. Eu acho que é, mas o mais importante eu não acho que é. Tira o adversário do campo de jogo. Tem jogo? Faz sentido se eu tirar o adversário do campo? Se eu disser para qualquer um de vocês aqui que vai ter um campeonato de tênis amanhã, um campeonato brasileiro, são 12 jogos para o novo campeão de tênis brasileiro, e que você já está convocado para ser o campeão, porque você vai ganhar 12 jogos por WO e vai para o esporte espetacular no dia seguinte. Quem é que topa? Campeão brasileiro de tênis, 12 jogos, WO. Faz sentido? Se o meu adversário é o elemento mais importante na competição, como que eu quero matar esse cara? Eu preciso cuidar dele. Mesmo que seja para bater nele toda vez. Sério, eu preciso bater no cara toda vez, mas eu tenho que cuidar dele. Porque se eu matar, eu não existo. Sabe por que eu estou aqui? Só tem um motivo por eu estar aqui. Além do convite do Gustavo, é óbvio. É porque vocês estão aqui. Vocês são importantes para mim. Se vocês forem embora, mesmo com o seu convite, parceiro, não faz sentido eu estar aqui. Eu preciso do outro. Eu sou um ser individual. Eu faço a minha escolha na quadra, se eu vou passar, se eu vou cortar, se eu vou tocar, se eu vou chutar, se eu vou conduzir a bola, se eu vou driblar. Eu faço escolha sozinho. Mas eu preciso do outro para existir. O ser humano precisa do outro para existir. Eu só estou aqui, existindo nesse lugar, porque cada um de vocês está aqui comigo. Se eu não acreditar nisso, eu não consigo entender que o meu adversário é o mais importante do jogo, é o elemento que eu tenho que cuidar dele.
E para isso, eu acredito muito nisso. Eu preciso primeiro reconhecer o outro como um ser humano. Ele é semelhante a mim, que ele treina, que ele se dedica, que ele abre mão, que ele dorme, que ele não sai para balada, que ele faz tudo semelhante ao que eu faço. E eu respeito esse cara. Eu preciso respeitar, reconhecer como ser humano e respeitá-lo. E o respeito, ele tem muito a ver com uma relação de admiração. Respeitar não é querer ter a sua camisa do São Paulo que está no seu corpo, ou querer jogar o que você joga. Você é seu, eu não quero tomar o que é seu, mas eu quero admirar o que é seu, quero admirar quem é você. Então, reconhecer como ser humano, respeitar o ser humano e compartilhar com o outro. Quem aqui já fez uma partida, um jogo, com um amigo do outro lado? Disputando o mesmo jogo. Quem já jogou? O que acontece quando você termina o jogo e você ganhou? O WhatsApp come solto, né? Na hora. No bate-bola é fatal. Por quê? Porque eu compartilho com o outro. O que eu compartilho com o outro? Eu compartilho com o outro meu sentimento. Eu compartilho com o outro um momento. Quando a gente vê numa grande competição mundial um atleta da equipe adversária indo lá e abraçando aquele que perdeu, ele está compartilhando aquele momento. Ele sabe o quanto é duro perder. E ele também sabe que só conseguiu ganhar porque alguém se dispôs a estar ali para ele chegar no lugar dele, e aquele que se dispôs perdeu. Então isso faz toda a diferença. Alguns conseguem regar isso com amor. Aí é outro nível que não vai entrar agora. Se você conseguir regar isso com amor, aí é bingo. Mas se não tiver o amor, mas tiver respeito, reconhecimento, respeito e compartilhamento, já vai melhorar bastante. Algumas áreas que são interessantes, né, o nosso olhar. Como ajudar, eu chamo de filho atleta no livro, né? Eu chamo de filho atleta. Escuta, equilíbrio, conversas, conviver com a derrota, isso tudo que eu falei, né? Autoconhecimento, consciência, os cuidados, valores. Isso tudo ajuda ao desenvolvimento, ajuda à performance. Coloca em prática aquilo que nós vimos até agora, né? De buscar um patrocínio, de montar um projeto, de trazer tecnologia, de montar grandes eventos. Coloca tudo numa condição executável de uma forma mais leve. E para concluir essa fala, Luc Ferry, ele foi ministro da Educação na França, hoje um dos filósofos contemporâneos, tem mais de 80 livros publicados, e ele diz o seguinte: só admiramos de fato aquilo que nos ultrapassa. Essa frase tocou tão forte em mim, que eu carrego ela para onde eu vou. Eu não sei fazer o que o músico faz, o que o pintor faz, o que o atleta faz, mas eu admiro, eu não quero destruir aquele cara. A admiração é muito mais do que querer destruir e tomar o lugar do outro. Admirar o trabalho de quem faz direito, de quem faz com ética, de quem faz com moral, com respeito, é sensacional. É você sentar para trocar uma ideia sobre um projeto que deu certo para o time adversário, que foi campeão, que foi vice-campeão do seu lado. O admirar, ele quebra uma barreira da inveja, que é destruidora. O admirar coloca você numa condição de relação humana. E caminhando para o encerramento, hoje, a gente fala de tecnologia, qual é o nosso momento, como está melhor. O nosso momento presente é agora. Quem aqui já falou assim, no meu tempo? Não, no meu tempo é que era bom. Não, é qual o tempo que é o seu? Se não é o tempo de agora. Comecei falando que o passado, 1 minuto atrás, já foi. O futuro ainda não é. O seu tempo é o seu presente. Então, para viver esse momento agora, quando eu admiro que cada um de vocês abriu mão de família, de lazer, do sabadão para estar aqui, eu estou aqui mais feliz, eu estou aqui compartilhando, eu estou aqui aprendendo com cada um de vocês. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado
E eu fico à disposição depois, através dos contatos, se alguém tem alguma dúvida. E o livro é o livro O Jogo Eterno. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos.